Agora esta chamada está sendo gravada. Deixe Deus te guiar no pensar e no falar. Quando vier a tempestade, Ele pode acalmar. Olhe pra você, como sua vida está. Parece ser difícil, mas basta aceitar. Você precisa acreditar. Deixe Deus te moldar. Sua vida Ele vai transformar, e dele você será. São dois caminhos, um é treva e o outro é luz. Em qual você andará? É tão simples. Deixe Deus te guiar. Logo o sol se põe e vem a escuridão. Entregue o teu coração e busque. Um novo amanhecer. Mude o seu viver. É só aceitar a Cristo. Deixe Deus te guiar no pensar e no falar. Quando vier a tempestade, Ele pode acalmar. Deixe Deus te guiar. Deixe Deus te guiar. Deixe Deus te guiar. Deixe Deus te guiar. Amém. Bom dia mais uma vez para todos. Deixa eu só fixar aqui minha tela.
Pronto. Bom dia. Terceiro dia de desafio de oração e jejum. Como que está sendo a experiência de vocês aí? Tenho colocado lá no grupo algumas orientações para esse desafio. E hoje, o Espírito Santo já colocou algo ainda mais forte, mais intenso no meu coração, para cumprir nesses dias de desafio de oração e jejum. Qual é o seu propósito, né? O que você tem colocado diante do Senhor? Quero dizer para ser firme, ser perseverante, para que, então, né, nós possamos seguir juntos nessa jornada aí. Ok? Hoje nós vamos dar sequência aqui, né, no momentinho de oração, de reflexão, de agradecimento. Quero agradecer a Deus, né, pelo testemunho da Isabel. Ela me mandou uma mensagem e eu fiquei muito feliz com a notícia, né? Nós oramos aquele dia para não sei se é a sogra dela, né? Nós oramos, ela, ou por uma pessoa que sofreu, não, foi outra pessoa que sofreu uma queimadura, assim, muito profunda, ele estava em estado, assim, de choque, né, na UTI, e ela me deu a notícia. Acho que foi ontem que ela me mandou mensagem, eu li agora de manhã. Acho que graças às orações ele está se recuperando, está bem, eu fiquei feliz. Deus seja louvado por isso. Minha oração realmente tem poder. Então, vamos continuar orando por ele, pela família, para que Deus possa curá-la no corpo completo. E continuar colocando diante do Senhor os pedidos, os nossos clamores, porque certamente Ele está atento, né, às nossas orações, os nossos clamores. Que Deus seja louvado. E hoje, no terceiro dia de desafio, a gente vai falar sobre inspirando uma nova visão de saúde. Antes, eu quero só dizer para vocês que hoje nós temos um convidado especial aqui para compartilhar conosco sobre o ano bíblico, né, o Dr. Wander. Daqui a pouquinho ele vai falar. Mas antes, vamos aqui nesse primeiro momento em que nós estamos aqui, nesse primeiro momento onde a gente vai orar, onde a gente vai interceder, onde nós vamos pedir no batismo do Espírito Santo e continuar nessa constância, né, porque é dessa forma que nós encontramos, né, a vitória. É dessa forma que nós nos fortalecemos. Espero que vocês estejam acompanhando lá no grupo, tá? Os comentários, né, que eu deixo ali, reflexão sobre o nosso estudo. Todos os dias eu deixo de manhã e às vezes também à tarde, mas sempre às 3 horas, que é onde é o momento que eu paro também para estar orando por vocês e pelos pedidos. Aquelas pessoas que ainda não estão participando do grupo, é só me falar, que eu encaminho por mim, tá bom? Então, vamos lá. Feche seus olhos de onde você está e ore comigo neste momento. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos mais uma vez pela tua bondade, pela sua misericórdia que se renova a cada momento. Te agradecemos por esse momento, por essa experiência que aqui estamos tendo, desse desafio de oração e jejum. Senhor, cada um que tem um propósito diante do Senhor, uns buscam saúde, outros buscam crescer mais espiritualmente, outros buscam, Senhor Deus, um propósito talvez relacionado a uma área familiar. São tantos propósitos, Senhor, eu sei que cada um tem um propósito especial no coração, mas nosso maior propósito aqui, Senhor, é nos colocar diante do Senhor, pedindo renovo, pedindo o batismo do Espírito Santo, e clamando ao Senhor para que haja em nós, Senhor, uma mudança, uma transformação, e que o Senhor esteja verdadeiramente nos direcionando. Eu entrego o nosso coração, a nossa vida. Muito obrigada por ter, Senhor, atendido o pedido da Isabel. Muito obrigada por ter agido, Senhor, na vida daquele rapaz em que sofreu, Senhor Deus, aquele acidente, onde ele e a família estavam desesperados. Mas ele está melhor hoje, está em recuperação. Senhor, que o Senhor possa cumprir o teu propósito na vida dessa pessoa e que ele seja cada dia mais restaurado para a honra e glória do teu santo nome.
Eu os entrego a Ti e Te agradeço pela resposta de oração. Eu coloco diante do Senhor os desafios de hoje, onde nós vamos estar orando num propósito também especial. Fica conosco, Espírito Santo. Eu te peço por cada pessoa aqui nesta sala, por cada pessoa que ora, que busca, que se empenha em estar aqui a cada manhã, e aquelas também que assistem posteriormente. Eu entrego nas tuas mãos e confio no que o Senhor está fazendo e no que o Senhor ainda irá fazer. E também te agradeço no que o Senhor já tem feito. Fica conosco, seja nosso professor e nosso mentor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus abençoe, que assim seja, né? Se apegue nisso, que o Senhor Deus, Ele é fiel. Então, falando aqui rapidinho, na nossa pequena reflexão, o desafio de hoje, sabe qual vai ser o desafio de hoje? Vou falar para vocês aqui. Anote os seus valores relacionados à sua saúde. Pega um caderninho e faz uma anotação. Como princípios, longevidade e o motivo para buscar uma vida saudável. Como você gostaria de estar em relação à sua saúde daqui, talvez há 5 anos, há 10 anos? Como que você gostaria de estar? O que tem feito hoje para contribuir para esse resultado? Então, você vai buscar o quê? Algum novo conhecimento para promover a mudança de hábitos que você deseja implantar ao longo dessa jornada. Então, só pode haver mudança se houver conhecimento, né? O autoconhecimento, e assim a gente vai se desenvolvendo, a gente vai aprendendo, a gente vai entendendo, a gente vai percebendo os passos que é preciso dar, então, para que haja essas mudanças. Mas o título dessa pequena reflexão de hoje é Inspirando uma Nova Visão de Saúde. E o verso bíblico está lá em Provérbios 4, verso 20 e 22, que diz assim: meu filho, preste atenção ao que eu digo. Volte o seu ouvido para as minhas palavras. Não os perca de vista. Guarde-os dentro do seu coração, pois são vida para quem os encontra e saúde para todo o corpo. Então, se nós buscarmos conhecimento, buscarmos nos desenvolver dentro do que a palavra de Deus já nos diz, e ainda nós temos muita luz, né, relacionada à Bíblia, às Santas Escrituras, e temos também um espírito de profecia que nos traz tanta orientação e detalhes, né, de como que nós devemos proceder. Então, que nós possamos nos apegar nesse conselho e nos dedicar para que assim nós possamos, daqui a 5 anos, ou a 10 anos, talvez, não sei, nós vamos determinar como que nós queremos estar. Tem até um ponto aqui que eu achei interessante, que fala assim, reflita com oração, existe uma desconexão entre o seu estilo de vida e as suas crenças sobre viver de forma saudável? Por exemplo, algumas pessoas acreditam que o exercício físico é importante, outras acreditam que tomar água também faz parte dos outros remédios, acreditam que dormir cedo é importante. Mas o ponto assim, mais extremo sobre o exercício físico, acredito que é importante, mas na prática são o quê? São sedentárias. Então, aqui a gente vê uma desconexão entre suas crenças, né, e a realidade que ela vive. Então, para que haja uma conexão, de fato, com aquilo que nós acreditamos, nós precisamos praticar. Precisa haver uma mudança, né, para que assim a gente consiga, então, estar vivendo isso na prática. E é um desafio mesmo, mas a gente precisa lutar, porque se eu quero ter saúde, né, eu preciso seguir nesse propósito, né, a cada dia. E assim vai. Então, eu quero deixar aqui para vocês um conselho que nas Ciências do Bom Viver, na página 115, que fala assim: os homens precisam saber que as bênçãos da obediência, em sua plenitude, eles só podem fluir à medida que receberem a graça de Cristo. É sua graça que dá ao homem poder para obedecer às leis de Deus. Então, é isso que os habilita a quebrar as cadeias do mau hábito. Esse é o único poder
que pode colocá-lo e conservá-lo firme no caminho direito. Então, não tem como a gente seguir sem o poder de Cristo. Não tem como a gente avançar sem o poder do Espírito Santo. Não tem como a gente mudar se não for pelo poder, pela graça de Cristo. Não tem como. Nós precisamos dele. E é por isso que nós estamos aqui, nesta manhã, fazendo o quê mesmo? Comprando tempo, né? Comprando tempo. Lembra no primeiro dia do desafio? Comprando tempo, para que assim a gente consiga se organizar e colocar em prática, né, todos esses conhecimentos que nós já estamos vivendo a cada dia. Que Deus nos abençoe, que o Senhor te abençoe nessa prática. Eu vou continuar colocando lá no grupo, tá? Comentário aqui da meditação que a gente faz nesse primeiro momento e continuar orando por você. O desafio está sendo orar 20 minutos pela manhã, 20 minutos às 3 horas da tarde e 20 minutos à noite, para que a gente consiga orar 1 hora. Deveríamos ficar muito mais tempo, né? Mas nem todo mundo consegue diante da correria. Então, esse é um desafio assim, básico para que todos possam estar aí colocando em prática. E se alguém consegue ficar 1 hora, 2, 3 horas, ou o dia inteiro, louvado seja Deus. E a gente, como nós aprendemos, estar em oração não significa que a gente tem que estar de joelho 24 horas. Mas significa que você tem que estar em harmonia, em conexão com Deus, através dos seus pensamentos, né? Além dos momentos que você já tira para estar ali. E os outros momentos, você está trabalhando, está cuidando da casa, está fazendo as atividades, mantenha-se em oração, mantenha-se com o louvor, você vai estar conectada com Deus, isso é o mais importante. Então, que Deus te abençoe, que o Senhor Deus use o Dr. Wander agora, ele vai estar falando para a gente aí. Seja bem-vindo, Dr. Wander, que o Senhor te use aí nesse estudo de hoje, que é muito importante. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser. Amém, amém, Judete. Bom dia a todos, bom dia a todas. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês nesta manhã. Bom, eu queria saber se tem alguém dormindo aí, viu, Judete? Tá todo mundo com a câmera desligada? Será que tem alguém acordado aí? Não, o Você pessoal está puder todo interagir. acordadinho. Eles ficam com a câmera desligada mesmo. Mas fica todo mundo atento aí. Se Levanta vocês sua quiserem mãozinha. interagir com a gente aí, pode escrever nos comentários, dar um bom dia. A Rosângela está reagindo, né? Olá, Janete, tudo bem, querida? Bom dia. Dia abençoado. Miriam, ninguém dormiu aqui, não. Ó, ninguém dormiu aí. Yeah. Vocês são guerreiros, porque acordar às 5 horas da manhã não é para qualquer um, não, viu? Que Deus continue abençoando. A Isabel também está interagindo com a gente. Estou bem acordado, graças a Deus. Todo mundo aqui é bem Isso. assim. É muito bom estar com vocês aqui nesta manhã. Agradeço a Judete o convite, o desafio. Isso mesmo, bem acordada, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Antes de começarmos o nosso estudo, eu quero fazer uma breve oração. Judete já orou, houve aqui um louvor. Bom dia, Regina, graça e paz, Senhor Jesus Cristo, amém. Ana Maria está participando, também entrou aqui, né, agora. Então, vamos orar mais uma vez, porque como vamos meditar na palavra de Deus, precisamos de que o Espírito Santo de Deus, ele tome posse do nosso ser e nos abra nossa mente para que possamos compreender a vontade dele. Então, vamos orar. Grandioso Deus, amado Jesus Cristo, nós te agradecemos, porque o Senhor é o Deus da vida, e cada um de nós somos testemunhas disso, Senhor. Hoje acordamos com vida, com saúde, e temos muito a lhe agradecer pelas oportunidades concedidas para este novo dia. Nós rogamos, ó Espírito Santo, que o Senhor inunde o nosso ser, e que neste momento a tua palavra será aberta juntamente com o Espírito de profecia. Venhamos a compreender a tua vontade para a nossa vida e venhamos compreender a tua palavra e além de compreender, Senhor, nos ajude, porque está escrito que o Senhor é quem coloca em nós tanto o querer quanto o efetuar.
Então, ajude-nos a colocar em prática aquilo que temos estudado. O Senhor sabe que em nós existe uma grande luta, pois existem duas naturezas, a carnal e a espiritual. Neste momento estamos aqui, Senhor, porque não queremos que a natureza carnal ela domine o nosso ser. Mas muitas vezes, como Paulo, Senhor, nós não compreendemos o nosso modo de agir, porque aquilo que desejamos fazer, que é seguir os teus mandamentos, as tuas instruções, é o que temos dificuldade. Essa é uma luta que todos nós enfrentamos. Mas aquilo que não queremos fazer, ou seja, o pecado, é o que, infelizmente, Senhor, ainda estamos errando o alvo. E, infelizmente, erraremos, Senhor, porque estamos no mundo de pecado, sujeitos a ele, mas a cada dia buscando forças no Senhor para abandonar os pecados, a fim de sermos completamente restaurados quando o Senhor vier em poder e glória nas nuvens do céu. Esta é a natureza que milita dentro de nós, que é o pecado querendo dominar. Então, ajude-nos, Senhor, não só a compreender as Escrituras Sagradas, mas a exercitá-las em nossa vida, mudando o rumo que o Senhor deseja, mudar o rumo da nossa vida, para que todos nós estejamos preparados, nossas famílias também, para subirmos e vivermos eternamente com o Senhor. Pai querido, com certeza existem pedidos em cada coração neste momento, atenda cada um segundo a tua vontade e nos mostra o que é melhor, porque o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Abre os nossos olhos, a nossa mente, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, o texto que nós estaremos meditando nesta manhã, ele está entre os capítulos 25 de Levítico ao capítulo 27. E se você está com a sua Bíblia neste momento aí, eu te convido a abri-la. Nós não vamos discorrer todo o capítulo, os capítulos, porque são um pouquinho extensos, mas vamos fazer um resumo do que está escrito e juntamente com o Espírito de Profecia, Patriarcas e Profetas, capítulo 51, que é a leitura, referência desses capítulos, que nos trazem uma compreensão estendida, nós vamos compreender o porquê que o Senhor Deus, ele passou essas orientações ao povo do Senhor através ali de Moisés. Você bem sabe que a Bíblia, ela revela alguns tipos de leis diferentes. A mais conhecida é os 10 mandamentos, que é a lei moral, que está lá em Êxodo capítulo 20. A Bíblia também nos demonstra algumas leis cerimoniais. Essas leis, que são chamadas leis na forma de ordenanças, que existe uma grande confusão no meio religioso, que acham que esta lei de ordenança seria os 10 mandamentos. Mas a Bíblia também nos revela que essas leis cerimoniais eram aquelas que diziam respeito ali às atividades do santuário, que eram feitas pelos levitas. Nós temos também as leis de saúde que a Bíblia apresenta. Levítico capítulo 11 nos traz grande parte dessas leis. E temos também as leis civis que o Senhor Deus constituiu ao povo para que houvesse ali uma organização, uma ordem, um melhor cuidado de uns para com os outros como nação de Deus. Nunca foi o propósito de Deus que o pecado entrasse no mundo, nós sabemos bem disso. E apesar de ter entrado, o Senhor Deus nunca foi colocado na parede, ou Deus nunca foi pego de forma surpresa, né? Surpreendido. Então, o Senhor, ele sempre trouxe, de acordo com as experiências do ser humano, mandamentos para que pudessem ser seguidos pelo seu povo, a fim de que isso também os diferenciasse dos demais povos. E os capítulos 25 em diante, nós compreendemos, né, nós identificamos algumas dessas leis civis,
Assim como hoje nós temos algumas leis que nos regem, como a lei da propriedade, temos vários tipos de leis. No antigo Israel também o Senhor concedeu várias leis ao povo. O capítulo 25, se você olhar com detalhe, ele começa falando sobre o ano de descanso. Não sei quantos aqui lembram que até algumas décadas atrás, essa lei, de certa forma, era seguida, em que você plantava durante 6 anos e ao 7º ano a terra precisava descansar. Então Deus dava essa ordem, deu essa ordem ao povo. Inclusive o povo, quando sobrava algo de suas colheitas, deveria deixar no campo para que os menos favorecidos, os pobres, eles tivessem o que comer. Então vemos o cuidado de Deus para com o povo e aqueles que poderiam, em dado momento da vida, passarem por dificuldades financeiras. O capítulo 25 ainda nos fala sobre o ano do jubileu, que é muito diferente do que hoje é praticado no mundo, especialmente entre nossos irmãos católicos, né? Que no jubileu eles se reúnem, fazem aí as caminhadas, as procissões, muitas vezes vão lá para a cidade de Congonhas, que é uma cidade muito conhecida, e vão comprar, vão vender, vão fazer coisas totalmente diferentes do que Deus instituiu no ano do jubileu. Aqueles que perdessem, tivessem dificuldade financeira ao longo da vida, a Bíblia nos apresenta que eles poderiam vender-se como escravos, mas ou as suas terras colocarem em penhor, de certa forma, para que eles tivessem recursos para manter-se e manter as suas famílias. Entretanto, no 50º ano, o povo deveria sair livre e deveriam compreender que a terra pertencia ao Senhor. Quando Israel, o povo de Deus, sai do Egito e adentra a posse da terra de Canaã, o Senhor Deus fez provisões e divisões das terras em que cada tribo iria estar possuindo como herança do Senhor. Vale lembrar que apenas a tribo de Levi não recebeu nada, porque o Senhor disse que os dízimos e as ofertas seriam o quinhão, a parte deles, entre a herança que Deus estava concedendo ao seu povo. Então Deus mesmo fala que ele seria a herança à tribo de Levi, porque em todos os dias da vida deles, eles deveriam servir ao Senhor no santuário. Aliás, até aos 50 anos, salvo me engano, a Bíblia diz que eles deveriam estar atuando ali no santuário. A partir dos 50 anos, eles não tinham essa obrigação, mas estariam ali ajudando os mais novos. Então, vemos a provisão de Deus, porque estes homens, como não tinham terras para plantar, para colher o fruto, Deus concedeu os dízimos, as ofertas, para que então suprisse as necessidades deles. E a Bíblia nos fala, inclusive, de um segundo dízimo, e nós vamos ver isso também no livro Patriarcas e Profetas, no capítulo 51, que o Senhor concedeu um segundo dízimo para que ele fosse utilizado, segundo dízimo como sendo uma oferta, que ele seria utilizado para as festas que Deus constituiu ao povo, como também para ajudar aos pobres, aos necessitados, e contribuir também para a obra de Deus. Então, o ano do jubileu era um dia que aqueles que haviam vendido a si, eles deveriam sair livres. Eles não deveriam sair de mãos vazias. Aquele que comprou aquele homem para pagar uma dívida, sua família, ou comprou suas terras, ele deveria ficar durante aquele tempo, se a pessoa não teve condições antes de resgatar a terra, ele deveria sair livre e as suas terras deveriam ser devolvidas a eles neste ano. E é interessante que por várias vezes ao longo do livro de Levíticos,
nós vemos Deus falando, eu sou o Senhor vosso Deus. Ele dá orientações e fala assim, olha, sou eu, o Deus Todo-Poderoso, que estou trazendo essas provisões, essas orientações, para que vocês sigam. E além disso, ser um diferencial de vocês e outras nações, vocês terão bênçãos provenientes de seguir os meus mandamentos, os meus preceitos. E aí nós vemos ao longo do capítulo 25 que o Senhor estabelece leis a favor dos pobres. É interessante que o verso 35, se você está com a sua Bíblia aberta, eu gostaria de me atentar e te chamar a atenção para estes versos, que é o 35 a 38. Inclusive, nós trataremos dessa parte lá no capítulo 51 do livro Patriarcas e Profetas. Está escrito o seguinte: se teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás. Como estrangeiro e peregrino, ele viverá contigo. Não receberás dele juros nem ganho. Teme, porém, ao teu Deus, para que teu irmão viva contigo. Não lhe dará teu dinheiro como juros, nem lhe darás o teu mantimento por causa de lucro. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã e para ser o vosso Deus. É interessante que o Senhor Deus institui aqui, como, vamos dizer assim, como uma lei financeira, uma lei bancária, de certa forma, em que se alguém tomasse um empréstimo entre o povo, um com o outro, eles não deveriam estar ali cobrando juros, né, tirando proveito sobre essa questão. Isabel, Patriarcas e Profetas, capítulo 51. Nós vamos estar daqui a pouco discorrendo alguns trechos a respeito dele que nos trazem um conhecimento maior. E houveram alguns pontos que me chamaram a atenção, que quero compartilhar com vocês daqui a pouco. Então, ainda continuando no texto bíblico, fala que Deus ele estabeleceu também leis a favor dos escravos. É bom entender que a nomenclatura escravo seria como nós hoje, trabalhadores assalariados. Não escravo como a gente vê nos filmes, que as pessoas eram tiradas dos seus familiares, levados de um país para o outro, eles não tinham salário, eram espancados. Aliás, Deus tomou cuidado justamente que isso não acontecesse. A pessoa, através da força do seu trabalho, ela pagava aquela dívida. Então, era um trabalho voluntário, de certa forma. Diga assim, não era algo forçado, mas as circunstâncias o forçavam a viver daquela forma. E aí o capítulo 26, Deus vem falando aqui, dando admoestações contra a idolatria, e você conhece muito bem o texto que fala sobre as bênçãos decorrentes da obediência e o castigo das desobediências. Então veja que o capítulo 26, verso 3, especialmente, Deus fala assim, ó, se andardes dos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e as árvores do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. Verso 5 que eu estou lendo. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Estabelecerei paz na terra. Deitar-vos-eis, e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará a espada. Então veja que o Senhor está prometendo ao povo, se fossem obedientes, que ele traria, além das provisões necessárias para sustento, manutenção da vida deles, Deus traria paz, pois eles não precisariam preocupar com animais perigosos, com inimigos, porque o Senhor mesmo é quem estaria cuidando e defendendo o seu povo. O verso 11, por exemplo, é um outro texto interessante, fala que ele colocaria, porém, o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós e serei vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar eretos. Então Deus estava aqui mostrando para o povo que ele queria se relacionar com o povo. Além de se relacionar, cuidar do povo,
Deus estava demonstrando que aquilo que ele estava pedindo era totalmente diferente da experiência que eles haviam experimentado no Egito, em que eles eram oprimidos, em que eles eram humilhados, em que eles estavam ali debaixo do jugo de Faraó e dos egípcios, da qual eles tanto clamaram a Deus. Então Deus estava dando uma nova oportunidade ao seu povo e mostrando que ele é o seu Deus. Essa é uma reflexão para nós. Muitas vezes nós estamos envolvidos tanto no mundo, escravizados pelo mundo, e Deus quer nos tirar dessa escravidão que nós estamos, do pecado, justamente para nos conceder algo que sequer podemos imaginar. Israel sequer podia imaginar aquilo, porque a Bíblia diz que quando José vem para o Egito, juntamente com a sua família depois, eles ficaram ali cerca de 430 anos. E então o povo foi escravizado ao longo desse tempo. Eles não tinham mais a experiência, talvez apenas histórias, de como era Canaã. E então Deus precisa levá-los a relembrar, trazer de volta à memória a promessa que Deus fez e o cuidado. Que Deus estaria guiando o seu povo e suprindo as suas necessidades. Assim foi com Abraão, com Isaac, com Jacó, os pais do povo de Israel, e assim também será conosco. O Senhor Deus deseja cuidar e suprir as nossas necessidades, mas é importante que sejamos fiéis ao Senhor, porque os preceitos, tudo que Deus nos pede, a Bíblia diz que não é penoso. O que Deus nos pede é algo que é bom, mas infelizmente estamos tão familiarizados com o pecado que temos a dificuldade de experimentar o extraordinário de Deus, o novo que Deus quer nos trazer. Porque ficamos com medo, devido às experiências que nós temos neste mundo, de dar errado, mas Deus nunca erra. Lembre disso, querido amigo, querida amiga. A Bíblia diz, então, os castigos pela desobediência, e são muitos, queridos. A Bíblia fala que tudo aquilo que sobreveio sobre aqueles povos que Deus estava retirando de Canaã por conta da iniquidade deles, Deus havia dado todas as oportunidades e eles rejeitaram. Por isso, Deus permitiu que o povo de Israel guerreasse com eles, exterminasse aquele povo e tomasse de volta a posse daquela terra. Então, Deus fala que se eles não seguissem os preceitos, os mandamentos, rejeitassem os estatutos do Senhor, algo similar ou pior aconteceria com o povo, porque diferentemente daqueles que estavam sendo expulsos, aquele povo conhecia a Deus, aquele povo viu os milagres que Deus fez, não só no Egito, mas na travessia do mar, e durante todo aquele tempo, mais de 40 anos que ficaram ali, desde quando saíram do Egito, até de fato tomarem completamente a posse das terras prometidas pelo Senhor. O verso 14, o capítulo 26, fala: mas se não me ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança, então eu vos farei isto. Aí Deus começa a falar: porei sobre vós terror, a tísia, que era um tipo de doença, a febre ardente, que fazem desaparecer o lustre dos olhos, definhar a vida. Sereis debalde vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Então Deus vem falando aqui que eles teriam dificuldade quando plantassem, quando colhessem. A Bíblia fala que eles, se ainda assim andassem contrariamente para com Deus, apáticos a Deus, eles teriam pragas e vários outros problemas que sobreviriam sobre eles. Os inimigos tomariam coragem para novamente lutar contra o povo de Deus, para tirar a paz do povo de Deus. Olha, queridos, se eles não seguissem as orientações de Deus, algo terrível aconteceria com eles, a ponto de, o verso 29 diz que eles comeriam a carne dos vossos filhos e das vossas filhas. Infelizmente, nós sabemos que o ser humano, ele tem uma grande dificuldade em algo que diz obediência.
O Senhor Deus sempre é muito claro. Não é que Deus mandaria estas pragas, todas essas maldições sobre o povo, mas é que o pecado tomaria conta deles, a ponto de que eles sofressem o pior das consequências do pecado. Queridos, é importante compreendermos que com o pecado não se brinca, porque foi por causa do pecado que perdemos a oportunidade de vermos o nosso Deus face a face. Deus, ele está constantemente buscando relacionamento conosco, reatar, religar. Aliás, religião é religar. Deus está constantemente buscando nos religar novamente a Ele e nos proteger. Nós passaremos, sim, por lutas, isso nos mostra que passaremos por desafios na vida, muitas vezes financeiros, emocionais, mas a Bíblia nos mostra que Deus tem feito de tudo para minimizar os impactos do pecado. Entretanto, quando seguimos as ordenanças, as orientações de Deus, ainda que estejamos vivendo neste mundo de pecado, nós veremos as provisões de Deus a nos guiar, a nos proteger, a suprir as nossas necessidades. O capítulo 27, por outro lado, ele vem nos falando sobre votos particulares, avaliação deles, quando a pessoa fizesse voto de um campo, o resgate dele, e nos traz aqui orientações, alguns tipos de resgates de coisas consagradas, né, que não haveria resgate. Se você entregava alguma coisa na obra de Deus, não havia resgate daquilo ali. Suponha que você às vezes dava um boi e queria trocar. Não, se os dois bois eram perfeitos e você doava para a obra de Deus, não havia resgate dele. Os dois seriam da obra, porque se tornavam santos, né? E depois fala sobre as dízimas, né? A Bíblia fala sobre as dízimas nos versos 30 até o 34. Mas eu queria agora compartilhar com vocês alguns trechos do livro Patriarcas e Profetas, o capítulo 51. Lá fala sobre o cuidado de Deus para com os pobres. E sabe o que eu achei muito interessante? É que fala aqui que em cada terceiro ano, entretanto, este segundo dízimo devia ser usado em casa, hospedando os levitas, os pobres, conforme Moisés dissera, para que comam dentro das suas portas e se fartem. Deuteronômio 26, verso 12. Este dízimo provia de um fundo para fins de caridade e hospitalidade. Isso aqui me fez lembrar algo que eu tenho a convicção que muitos de vocês que estão aqui nessa sala, neste momento, vivenciaram com seus pais, ou vocês mesmos fizeram isso. Há algum tempo atrás, quando pessoas que passavam muita necessidade, eles saíam de porta em porta pedindo alimentos, pedindo ajuda, e mesmo aqueles que tinham pouco, haviam ali dificuldades financeiras, famílias muito grandes. Você já parou para observar que mesmo tendo pouco, eles compartilhavam com aqueles que menos tinham? Escreve aí nos comentários se você passou por essa experiência. Se você passou por essa experiência, de certa forma você cumpriu as escrituras, talvez até mesmo sem saber. Essa foi uma ordenança dada por Deus, que não só no ano do jubileu, mas como ali também no 7º ano em que a terra deveria descansar, os habitantes do povo de Deus deveriam deixar alimentos para os menos favorecidos. E hoje, nós estamos... É certo que as dificuldades que sobrevieram sobre o mundo mudou, as pessoas mudaram, muitas vezes você estende a mão para alguma pessoa que ela mais quer tirar vantagem. E você não sabe se você de fato está ajudando alguém necessitado que te pede algo, ou se aquela pessoa vai utilizar aquilo, às vezes, para um vício, ou para vender, para alimentar um vício. É certo que hoje existem esses desafios, mas é importante não esquecermos das provisões de Deus, porque existem sim ainda pessoas que padecem necessidades,
O livro ainda continua dizendo que outra providência ainda se tomou em favor dos pobres. Nada há, depois do reconhecimento dos direitos de Deus, que mais caracterize as leis dadas por Moisés do que o espírito liberal. Deus queria ensinar ao povo, aos mais favorecidos, a serem liberais. Deus queria ensiná-los a serem afetuoso, hospitaleiro, ordenado para com os pobres. Embora Deus houvesse prometido abençoar grandemente seu povo, não era seu desígnio que a pobreza fosse integralmente desconhecida entre eles. Então, queridos, de certa forma, a pobreza, veja, a Bíblia não fala que precisamos ser pobretões. Me entendam. Mas a pobreza, ela tem um papel, mesmo em meio a este mundo caótico, que é para não sermos avarentos e, ao mesmo tempo, reconhecermos que dependemos integralmente de Deus. Por mais que o pecado trouxe essas desigualdades sociais, o Senhor Deus, olha só, vou ler de novo. Todavia, enquanto seguir as instruções dadas por Deus... Opa, deixa eu ver se é essa parte mesmo. Embora Deus houvesse prometido abençoar grandemente seu povo, não era seu desígnio que a pobreza fosse inteiramente desconhecida entre eles. Ele declarou que os pobres nunca se acabariam na terra. Sempre haveria entre seu povo os que poriam em ação a simpatia, ternura e benevolência deles. Então, como agora as pessoas estavam sujeitas a contratempos, e olha, a humanidade continua tendo esses contratempos, enfermidades, perda de propriedade. Todavia, enquanto seguir as instruções dadas por Deus, não houve mendigo entre eles, nem qualquer que sofresse fome. Poderiam haver pobres, pessoas em dificuldades, mas mendigos não havia entre eles. Hoje, infelizmente, o que nós mais vemos, principalmente em grandes cidades, você chega ali no centro de Belo Horizonte, são pessoas pedindo, mendigando, mas infelizmente, como consequência do pecado, muitos deles, para sustentarem vícios, estão escravizados pelo pecado. A lei de Deus dava aos pobres direito a certa parte dos produtos do solo, aquilo que nós lemos. Estando com fome, tinha um homem liberdade de ir ao campo de seu vizinho, ao pomar ou à vinha e comer do grão do fruto para matar a fome. Foi de acordo com essa permissão que os discípulos de Jesus, ao passar, lembra lá do episódio que os discípulos estavam passando no dia de sábado, em viagem, e pegaram ali um alimento para comer, inclusive foram acusados pelos líderes judeus da época. Então, queridos, foi por isso, ao passarem num dia de sábado por um campo de trigo, que eles arrancaram espigas e comeram do grão. Então, veja que o povo, enquanto seguia as orientações de Deus, não havia pobres entre eles, pessoas mendigando. Haviam pessoas que às vezes passavam dificuldades, mas essas necessidades eram supridas pelas orientações divinas. Judete, depois só me ajuda aí na questão do meu horário, quando estiver vencendo, para que... Tá, tem 10 minutos ainda. Maravilha. Então, o texto vem falando a questão do ano sabático, né? Na página 390, e no iníciozinho da página 390, quem está acompanhando aí, ele fala que a cada 7 anos eram tomadas providências especiais em favor dos pobres. Este ano sabático, como era o mesmo chamado, começava no fim da ceifa. Então, Deus estipulou, lembra lá das leis que eu comentei? As leis cerimoniais. Deus estipulou algumas festas ao povo de Deus. Algumas festas anuais, outras eram de um período maior. Então, havia ali a festa dos tabernáculos, a festa dos pães asmos, a festa da Páscoa. Haviam várias festas entre o povo de Deus que faziam parte do ritual cerimonial e que Deus estava ensinando algo ao povo sobre o sacrifício de Jesus, sobre as providências de Deus. Então, este ano sabático, ele começava no fim da ceifa.
Na ocasião da sementeira que seguia a colheita, o povo não devia semear. Então, olha só que interessante. A provisão de Deus era que no 7º ano o povo não semeasse. Não semeasse. Então, durante esse tempo de um ano, a terra ficava sem plantar. E aquilo que produzia por si só, as pessoas podiam se alimentar dela, logicamente. E sabe o que é interessante, queridos? Que a Bíblia deixa muito bem claro, depois você pode ler com mais calma, quando terminarmos este momento, que no 6º ano, Deus abençoava de forma tão grande as colheitas, que o que eles colhiam dava para 3 anos, queridos. Para aquele 6º ano, que eles iriam precisar, para o 7º ano que eles não iriam plantar, e para o 8º ano em que eles esperariam a nova colheita. Então veja que maravilhoso a promessa de Deus, o cuidado de Deus. A Regina perguntou que ano sabático é a mesma coisa de escola sabatina? Não, Regina, não é a mesma coisa. O ano sabático, eu não sei se você está conosco desde o início, ele foi instituído por Deus para que a terra pudesse descansar, assim como nós temos o 7º dia, o sábado, e devemos descansar das atividades seculares do dia a dia e nos voltarmos com mais intensidade para Deus, para as coisas de Deus, para a família, para o próximo. O ano sabático também, ele tinha esse mesmo sentido de trazer descanso à terra. Então, olha aí o cuidado de Deus também com a natureza. Porque, veja, os grandes agricultores que não seguem isso e constantemente plantam, estão mudando ali tipos de plantações na terra, jogando pesticidas, venenos, chega um ponto que eles estragam tanto a terra, judiam tanto da terra, que depois aquela terra não se colhe mais nada. Então essa é uma consequência, eles tornam a terra muitas vezes improdutiva. Então o ano sabático era para que a terra pudesse descansar, e Deus mostrar também o seu poder e o cuidado para que o povo pudesse confiar mais no Senhor. Então, aqui fala que na ocasião da sementeira que seguia a colheita, o povo não devia semear, não devia podar a vinha na primavera, e não devia estar na expectativa quer da ceifa, quer de vinde. Eles não deveriam nem preocupar disso. E sabe o que é mais curioso? O que é mais extraordinário, que neste 7º ano, como eles não precisavam plantar e colher, porque neste ano, sim, Deus permitia que eles fizessem um estoque de alimentos, eles tinham mais tempo para interagir entre si como nação, estreitar os laços de relacionamento, tinham mais tempo para dedicar-se a Deus. Então, era um tempo que, vamos assim dizer, olha só que maravilhoso, eles não precisavam preocupar, de certa forma, com boletos para pagar igual a gente hoje. Imagina se você, no século XXI em que nós vivemos, ficasse um ano tendo provisão para pagar todas as suas contas, manter a sua subsistência, sem precisar se preocupar disso, e ter mais tempo para as pessoas que você ama, ter mais tempo para dedicar a obra de Deus, ao cuidado do próximo. Querido, isso é maravilhoso. Talvez este é o sonho de muitas pessoas hoje, mas não em um ano apenas, mas em todos os dias. Se a mão acolhedora, ajudar alguém que precisa. Então, olha só que fantástico o nosso Deus. Então, avançando mais um pouco aqui, que nosso tempo já está terminando, aqui explica, né, que no ano sabático os escravos hebreus deviam ser postos em liberdade, não devia ser despedido de mãos vazias, nós vimos um pouco disso aí. O salário do trabalhador devia ser pago prontamente. Deuteronômio 24, versos 14 e 15, fala que não oprimirás o jornaleiro sobre pobre e necessitado de teus irmãos. Então, nós vemos aqui as instruções de Deus e o cuidado dele para com os pobres. Deus deu instruções especiais também para aqueles que às vezes fugiam do serviço, né? Havia algumas erradicações que aconteciam. Para os pobres, o 7º ano era um ano de livramento de dívidas. Olha só que interessante. Então, era um ano que eram remidas, eram apagadas as dívidas deles.
Então, aqui fala que se a dívida ficava sem ser paga até o ano da remissão, o próprio capital não podia ser recuperado. Aquele valor que suponha que eu sou uma pessoa bem-sucedida e comprei ou paguei, a pessoa está com uma dívida e me deu o capital da terra, me deu a terra ali para que eu pudesse estar utilizando a terra dele e pagasse a dívida. Então, eu precisava devolver os valores a essa pessoa, né, porque já estaria utilizando a terra ali, tendo o pagamento. Então, o livro aqui ainda fala que, a página 391, que ninguém devia temer que sua liberdade o levasse à necessidade da obediência aos mandamentos de Deus. Olha só que interessante, da obediência aos mandamentos de Deus resultaria certamente prosperidade. E Deuteronômio 15:6 fala: emprestarás a muitas nações, disse ele, mas não tomarás empréstimos, e dominarás sobre muitas nações, mas elas não dominarão sobre ti. Aliás, isso aqui é um exemplo para nós. Quantas vezes nós entramos em dívidas desnecessárias e acabamos ficando reféns das instituições financeiras. Olha que na época Deus já falava, não tomarás empréstimo, mas você será bem-sucedido a ponto de emprestar a muitas nações. Depois de 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, vinha o grande ano da remissão, que era o jubileu, que eu comentei anteriormente. E diz que então fareis passar a trombeta do jubileu por toda a vossa terra, e santificareis o ano 50º, e apregoareis a liberdade na terra, e a todos seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis para cada um a sua possessão, e tornareis cada um a sua família. Então veja que interessante. Tem um outro texto aqui, já vou encaminhando para o final, que eu quero compartilhar com vocês. Está na página, finalzinho da página 392, diz o seguinte: tais foram as disposições tomadas por nosso misericordioso Criador, a fim de diminuir o sofrimento, trazer algum raio de esperança, lampejar uma réstia de luz na vida dos que são destituídos de bens e se acham angustiados. O Senhor queria pôr obstáculo ao amor desordenado à propriedade e ao poderio. Olha só o ensinamento que Deus queria trazer ao povo e a nós nessa manhã. O Senhor queria pôr obstáculo ao amor desordenado à propriedade e ao poderio. Grandes males resultariam da acumulação contínua da riqueza por uma classe e da pobreza e degradação por outra. Sem alguma restrição, o poderio dos ricos se tornaria um monopólio, e os pobres, se bem que sob todos os aspectos perfeitamente tão dignos à vista de Deus, seriam considerados e tratados como inferiores a seus irmãos mais prósperos. Olha só o que Deus estava cuidando em evitar que acontecesse entre o seu povo. A consciência desta opressão despertaria as paixões das classes mais pobres. Então, o pecado dominaria. Haveria um sentimento de aflição e desespero que teria como tendência desmoralizar a sociedade e abrir as portas aos crimes de toda a espécie. Queridos, não é isso que tem acontecido hoje? Quantas pessoas, por falta de ter recursos, têm roubado outros, preferem ficar na mendigância, preferem ficar na situação que estão, não trabalhar e roubar aqueles que trabalharam para conquistar as coisas. E muitas vezes até mesmo tirar a vida dessas pessoas. Então essas coisas poderiam até mesmo acontecer se Deus não tivesse intervindo lá atrás. Os estatutos que Deus estabelecera destinavam-se a promover igualdade social. As disposições do ano sabático, do jubileu, em grande medida poriam em ordem aquilo que no intervalo anterior havia ido mal na economia social e política da nação. Então, queridos, aqueles estatutos destinavam-se a abençoar os ricos, não menos que os pobres. Abençoava os dois, tanto ricos quanto pobres. Sabe por quê? Restringiam a avareza, a disposição para exaltação própria e cultivariam um espírito nobre de beneficência.
e alimentando a boa vontade e a confiança entre todas as classes, promoveriam a ordem social, a estabilidade do governo. Nós nos achamos todos entretecidos na grande trama da humanidade, e o que quer que possamos fazer para beneficiar e levar a outrem, refletirá em bênçãos a nós mesmos. Então, quando nós abençoamos outros, nós somos os mais favorecidos. A lei da dependência recíproca vigora em todas as classes da sociedade. Precisamos tomar muito cuidado com essas teologias satânicas que têm sido pregadas por aí, de que os ricos são opressores, sei o quê. Existem sim ricos que são opressores, mas os ricos são necessários no mundo. Se não tiver os ricos, como vai ter trabalho para os pobres? É certo que, infelizmente, a política, a sociedade trouxe muitas desigualdades e essa ganância, ela dominou o ser humano, contrário à vontade de Deus. E o livro do Espírito de Profecia fala aqui que os pobres não dependem dos ricos mais do que estes dependem daqueles. Então, os pobres dependem dos ricos, os ricos dependem dos pobres. Enquanto uma classe pede participação nas bênçãos que Deus conferiu aos seus vizinhos mais ricos, a outra necessita do serviço fiel e da força do cérebro, dos ossos, dos músculos, coisas que são o capital do pobre. Então, um depende do outro para a subsistência, e assim nós estamos vivendo neste mundo. Entretanto, os mais ricos, como mordomos, que foram mais abençoados, que possuem mais condições, vão prestar maiores contas a Deus dos recursos que foram concedidos a eles. E isso fala, inclusive, aqui. E pulando aqui para o final, porque nosso tempo já urge, muitos insistem com grande entusiasmo que todos os homens deviam ter participação igual nas bênçãos temporais de Deus. Isso é chamado socialismo. Foge disso. Porque a igualdade é só na hora de falar de igualdade, porque, no fundo, o que a gente tem visto nos países socialistas é miséria, perseguição. Veja, queridos, isso não foi o propósito do Criador, que todos fossem iguais. É isso que está dizendo aqui. A diversidade de condições é um dos meios pelos quais é desígnio de Deus provar e desenvolver o caráter. Se você tem muito, você é muito provado. Porque ninguém vê os bastidores, às vezes aquela pessoa que tem muitos recursos, o quanto que ela teve que lutar para chegar naquela posição e trabalhar com sabedoria para administrar aquelas posses que pertencem a Deus e são utilizadas para abençoar outros. Aos que são poucos também, o pouco dinheiro serve para moldar o nosso caráter. Porque muitas pessoas nas dificuldades se esquecem de Deus. Muitas pessoas na dificuldade perguntam onde está Deus. E é neste momento em que o nosso caráter é provado. Aos que têm muito, também muitas vezes se esquecem de Deus. E, salvo me engano, no livro de Provérbios, existe uma passagem na palavra de Deus que fala que a gente não deve dizer que foi com o meu próprio braço e a minha saúde que eu adquiri as riquezas, porque, queridos, se não fosse pela bênção de Deus, nós não teríamos tantas riquezas. Então, mesmo o rico, ele precisa tomar cuidado, porque a riqueza pode ser usada por Satanás para soberba própria, para exaltação. E assim a pessoa se esquece de Deus. Então, tanto a riqueza quanto a pobreza, elas servem como um meio de provar o nosso caráter. Provar o nosso caráter. Como você tem cuidado das suas finanças? Como você tem cuidado das posses que Deus concedeu a você? Tem usado de forma sábia? De maneira que, mesmo tendo pouco, você ainda consiga ajudar a menos favorecidos que você? Ou se você tem muito, você tem ficado apático às dificuldades do teu irmão, ou você tem sido generoso, generosa? Cristo diz que teremos os pobres sempre conosco, e ele une seu interesse com o de seu povo sofredor. O coração de nosso Redentor compadece-se
dos mais pobres e humildes de seus filhos terrestres. Então, Deus se preocupa também com os pobres. Ele nos diz que são seus representantes na terra. Sabe quando Deus fala lá, ó, que tem dois grupos? Um fala assim, Senhor, quando é que foi que te vimos pobre, nu, preso, e não te visitamos, não te demos de comer, não te demos de beber? E Jesus fala assim, toda vez que deixaste de fazer a um destes pequeninos, a mim deixaste de fazer. Ao outro grupo ele diz, toda vez que vocês fizeram a um dos meus pequeninos, a mim o fizeram. Não se esqueçam que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, quando ajudamos uns aos outros, nós estamos cumprindo também a lei de Deus. O egoísmo e a importância atribuída a si próprio não se manifestariam como hoje. Antes, cada qual alimentaria uma consideração benévola pela felicidade e bem-estar de outros, e não existiria tão extensa falta do necessário como se vê hoje em muitas terras. E eu já vou passar para a última frase aqui, para finalizarmos. Queridos, se hoje estivéssemos seguindo as orientações de Deus, o mundo não estaria passando o que está passando. O mundo não estaria passando o que está passando. E não se luta com políticos que falam que vão resolver este problema, porque já estão há anos, há décadas, desta forma, e cada vez mais piorando, e não resolve, porque eles estão longe dos preceitos de Deus. A última frase aqui do capítulo 51 fala que os princípios que Deus ordenou impediriam os terríveis males que em todos os séculos têm resultado da opressão do rico ao pobre e da suspeita e ódio do pobre para com o rico. Ao mesmo tempo em que poderiam impedir a acumulação de grandes riquezas e a satisfação do luxo ilimitado, impediriam a consequente ignorância e degradação de dezenas de milhares, cuja servidão mal paga é exigida para acumular essas fortunas colossais. Trariam uma solução pacífica àqueles problemas que hoje ameaçam encher o mundo de anarquia e morticínio. Queridos, parece que isso aqui foi escrito ontem. Parece que isso foi escrito ontem. Tudo isso tenha ocorrido porque, como humanidade, estamos nos distanciando da palavra de Deus. E o tema dessa manhã serviu para chamar a nossa atenção de que precisamos nos voltar para Deus, e principalmente com nossas finanças também, com os recursos que Deus nos concedeu. Porque muitas vezes estamos em apuros financeiros, porque queremos alimentar mais o nosso eu, o ego, o nosso próprio eu, e nos falta recursos para ajudar aqueles que precisam. Faltam recursos para contribuir com a obra de Deus. Que o Senhor Deus o abençoe, a abençoe. Que o Senhor Deus mude a nossa condição atual. E que possamos buscar mais sabedoria de Deus para lidar com as finanças também, como mordomos de Deus. Que você, nesta manhã, tenha compreendido que o nosso caráter está sendo moldado. E para as nossas finanças também. Porque Deus dirá, né, aos mordomos, ao fiel, vinde bendito do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Aos maus mordomos, apartai-vos de mim, não vos conheço. Então, qual sentença você deseja ouvir? Qual sentença? Vamos fazer uma breve oração antes da Judete fazer o fechamento para nós? Querido Deus, muito obrigado por estes momentos que estivemos aqui nesta sala, buscando na primeira hora deste dia, orientação dos altos céus. Perdoe-nos, Senhor, se muitas vezes temos vivido uma experiência diferente do que o Senhor nos requereu na Tua palavra em relação às finanças, ao cuidado do patrimônio que o Senhor nos concedeu ao longo dos tempos, Senhor.
Ajude-nos a administrar e colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos aqui nesta manhã. Eu sei que muitas vezes, Senhor, nós nascemos num lar que nós não tivemos educação financeira, ou talvez não foi curiosidade para nós, Senhor. Mas ajude-nos, Senhor, a partir deste momento, a ter mais interesse por isso, porque tanto como pobres ou como ricos, nosso caráter está sendo testado pelos céus, a fim de revelar se somos merecedores ou não da eternidade contigo. Por favor, Senhor, não permita que o pecado domine o nosso ser, o egoísmo, a avareza, mas ajude-nos a administrar os bens, recursos que o Senhor nos concedeu para sermos bênção a este mundo e trazer salvação a outros, trazer alívio aos oprimidos, Senhor. Pai querido, Deus de amor, eu não sei quais são as dificuldades das famílias que aqui estão representadas, mas, Senhor, supra todas e nos ajude, Senhor, a mudar o direcionamento para sair desta condição, porque os velhos hábitos não permitirão isso, Senhor, a menos que nos entregamos completamente a Ti e a administração dos recursos que o Senhor confiaste a nós. Abençoe, Senhor, cada lar, cada família aqui representada, que te peço em nome de Jesus. Amém. Jesus abençoe, este dia seja repleto de bênçãos na companhia do Senhor. Evandro, um pouco mudo, concluiu aí? Sim, sim. Deus te abençoe, muito obrigada, viu? Deus continue te usando aí. Espero poder contar com você novamente. Sempre é uma bênção. Amém. Deus seja louvado.